Olá, eu tô aqui para dar umas diquinhas em como aprender o tarô, por onde começar, onde eu foco primeiro. São dicas muito simples, mas fundamentais para que essa tua jornada seja mais produtiva, que esse caminho seja mais feliz, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que é muito bom que você saiba a história do tarô, saiba como ele funciona, de onde ele vem. Porque como que você vai ter segurança ali na hora de atender uma pessoa se você não sabe nem com o que é que você está trabalhando, né? Isso não significa que você tem que saber todos os períodos, todos os nomes e datas que fizeram parte dessa história, mas você tem que entender o processo de evolução, tem que entender como ele emergiu, tá bom? Isso é importante. Você só vai conseguir ser um tarólogo sabendo realmente de onde vem isso, né? E outra coisa que eu vejo muitas pessoas pensando que é assim, que a gente tem um poder divino, tem um dom sobrenatural e o tarô vai funcionar porque o meu dom sobrenatural vai ligar o tarô. Isso não é assim, gente. O tarô ele funciona por ele mesmo. Eu tô cansada de ver ali aluno no curso que nunca abriu cartas se surpreender com as suas primeiras tiragens, que já tem uma exatidão, já tem um monte de informação importante. Por quê? Porque o tarô, ele funciona por ele mesmo. Você não vai ter que ter poder de ligar, de fazer ele funcionar. Você só vai interpretar o que ele está falando para você, falando para o seu consulente. Você é só um canal. O poder não parte da gente, já tá lá. Por isso que é tão importante você saber a história do tarô, saber de onde ele vem, saber o que ele é de fato. Por quê? Quando chegar esse momento, se você não tem essa base, você vai se assustar. Você vai ver ele funcionando sem saber se aquilo vem de você, se vem de Deus, se vem de outra coisa. Enfim, é importante para você ser um tarólogo seguro. Outra coisa, hoje em dia a gente tem muitos decks no mercado, né? Então a gente não sabe por onde começar, qual escolher. Eu recomendo para os meus alunos começar por um tarô mais tradicional, tipo o Rider-Waite, tipo o mitológico. Por quê? Porque quando a gente começa ali na base, a gente tem como expandir essa base para outras visões que outros autores, outros desenhistas trazem para o tarô. Mas se você não tem essa base, é capaz que você aprenda um tarô desses que está ali mais na moda, ou que seja mais conectado com um tipo de pensamento e acabe ficando influenciado por essa tendência que o autor coloca, essa visão que esse autor tem. Então, se você está adquirindo o seu primeiro tarô, não tenha dúvida, vai no Rider-Waite, tanto universal de Waite como o Wade tradicional, eles vão te dar assim a base para você entender todos os outros decks. E o tarô mitológico eu recomendo muito também, porque como ele tem os mitos gregos que ilustram os significados, ele acaba tendo um aprendizado, dando um aprendizado muito mais lúdico, né? Mais ilustrado, mais romântico, muito melhor para assimilar, tá bom? O Marcélia, ele é o tradicional, ele é o que se popularizou no mundo, é muito conhecido, mas ele é um pouquinho mais difícil no que se refere aos arcanos menores por conta da simbologia dele. Então, por isso que eu recomendo esses dois. Mas, se você tem qualquer outro tarô, não precisa sair correndo e comprar um desses. Todos eles, desde que sigam, né, a estrutura de um tarô, de ter ali 22 arcanos maiores e 56 menores, é um tarô. Então, você vai conseguir sim utilizar, você vai conseguir sim aprender. Mas toma cuidado para você não ficar preso a um deck, tá? Expande teu conhecimento, busca outros autores, outras visões, porque esse universo assim muito vasto, muito amplo e a gente pode se beneficiar sim com o jeito de ver de vários autores. Porque o tarô, gente, ele não é de ninguém. Ele não representa nenhuma religião, ele não representa nenhum dogma, ele faz parte já do patrimônio de conhecimento da humanidade. Então, quando você segue um autor só, uma coisa de uma tendenciosa, você já está se limitando. Por isso que eu acho interessante estudar vários decks diferentes, vários autores,
Mas para começar, vamos começar pelo tradicional, tá bom? Isso é uma outra coisa importante, você tem em mente que ele não pertence a nenhuma doutrina, não pertence a nenhuma religião. Então, quando você começa a estudar o tarô, você não está se filiando a nada. Só a sua vontade de crescer como ser humano, de ajudar os outros com as suas leituras, de autoconhecimento, enfim, todos os benefícios que o tarô traz na tua vida. Outra coisa importantinha, tem um caderninho só do tarô? Arruma esse caderninho, deixa separado para você anotar os seus insights, anotar suas observações e mais, organiza esse caderno por arcano, né? Deixa ali algumas páginas para o louco, algumas páginas para o mago, algumas páginas para a sacerdotisa, por quê? Se você vai só anotando na sequência, quando você tá ali lá no meio, no 15, no diabo, de repente você vê alguma coisa interessante sobre a imperatriz, mas não dá para você anotar junto. Você vai anotar lá depois o diabo. Aí, quando você for consultar, vão estar espalhados pelos cadernos várias observações de vários arcanos. Então, sabe como a gente fazia lá na escola, que tinha aquele caderno dividido por matérias? Divide o seu caderno, deixa ali algumas páginas para que você possa acrescentar informações que venham depois sobre alguns arcanos, tá bom? Isso é muito importante, organizar esse caderninho, porque vai ser muito útil quando você tiver alguma dúvida e você já vai lá direto no arcano que você está querendo pesquisar. Começa pelos arcanos maiores. O tarô tem muita carta, são 78 cartas, mas as chaves dele estão nos arcanos maiores. Se você começar por ali, dominar primeiro os arcanos maiores, que são só 22, você já vai conseguir começar a atender, você já vai conseguir fazer aberturas, responder perguntas com os arcanos maiores, enquanto você, depois que dominou, depois que você pegou o jeito, depois que você ligou em você o bichinho do tarô, aí você parte para os menores. Eles são mais numerosos, mas eles são muito mais fáceis, tá? Então é legal concentrar os teus estudos nos maiores e de preferência na ordem, né, que eles vêm, do que você tentar absorver as 78 cartas de uma vez, que vai virar um grande nó na tua cabeça. A gente tem um tempo que a gente precisa para assimilar as informações. Da mesma forma, quando você começar suas tiragens, começa com uma carta só, tá? No máximo 3 cartas, porque você vai colocar aquele monte de carta na mesa e você não vai saber por onde começar. Se você tem uma carta, você vai se obrigar a aprofundar nessa carta, a olhar as suas anotações, olhar as apostilas que você tem e você vai assimilar melhor. Quando você tem até 3 cartas, você já faz esse exercício de unir as cartas, de entender que posição cada uma está ocupando, o que significa cada posição, e já é bem legal. Mas se você botar 10, se você botar 20, você pode se perder. Então, no começo, tente começar com pouquinhas cartas cada vez que você faz uma pergunta. E tanto para você estudar, como para você jogar para você mesmo, como para você jogar para uma outra pessoa, prepara o teu ambiente, se conecta. Tenha um pequeno ritual de estender a sua toalhinha na mesa, de acender um incenso, posicionar um cristal, porque tudo isso ajuda a sua mente a se desligar do mundo lá fora e se conectar. Ah, agora tá na hora de jogar tarô, então deixa eu ficar quietinha para essa energia fluir. Se você é uma pessoa muito ansiosa, se você for pegar as cartas no momento em que você está emocionalmente perturbado, aflito, não vai rolar. Então, respira, se acalma, se concentra. Ai, mas eu só tenho 15 minutinhos para estudar e vou dar uma lidinha, mas faz isso. Para, respira, concentra e vai arrumar o teu lugarzinho, fazer o seu ritual, porque isso vai te ajudando a entrar no clima, vamos dizer assim, e faz uma grande diferença, né? Então é legal que a nossa mente esteja quieta, silenciosa, para que a nossa intuição, para que outras forças que a gente tem dentro de nós, outras inteligências, tenham espaço para se manifestar. A mente fazendo barulho, a intuição não vai gritar, ela fala baixinho. Então a gente precisa silenciar um pouquinho a nossa mente para a gente conseguir ouvir
esse outro lado que tem tanta sabedoria e que tem tanta coisa a nos dizer. Entenda, gente, que quando você faz uma pergunta, ela vai estar a resposta vai vir de acordo com a pergunta. Se você está perguntando o que fulano sente por mim, ele não vai dizer como a tua relação com fulano vai evoluir, não vai dizer se ele está com outra pessoa, ele vai dizer o quê? O que ele sente por você, não é? Então, não viaja, não perca o foco, porque às vezes a gente não gosta da resposta e começa a viajar, ou então não gosta da resposta, começa a deitar carta, deita carta, deita carta, deita carta, e vira uma confusão. Mas se você deitou a carta e você não está conseguindo assimilar, entender o que ela quer dizer, não entra no teu mental como quem está procurando ali a resposta da prova, sabe? Eu vejo muito meus alunos fazendo isso. Na hora ali do exercício prático que a gente faz as aberturas, em vez de olhar aquela carta e silenciar, esperar para ver o que ela vai dizer, a pessoa fica tentando achar na mente tudo que aprendeu sobre aquele arcano na tentativa de acertar. Você não está sendo testado. Para, respira, olha para a carta, vê que objeto, o que na carta te chama atenção. Às vezes você está olhando o eremita, de repente te chama atenção ali a lâmpada que ele está levando. Então você pode começar por ali, olha, você precisa iluminar seu caminho, você precisa buscar. Então, peraí, se eu estou falando isso em relação ao que ele sente por mim, então ele ainda está ali numa busca, ele ainda está ali tentando se entender, né, nesse eremita, olhando para dentro e tentando perceber os sentimentos. Ele ainda não está pronto para expressar isso, não é verdade? E por aí vai. Vocês vão ver que parece muita informação, mas na prática, gente, é muito fácil. Porque não existe certo ou errado no tarô. Eu conheço tarólogos que tiram uma carta só e eles entram numa profundidade naquela carta e respondem tudo numa carta só. E eu conheço tarólogos que colocam mandalas lindas, gigantescas, usando 4, 5 baralhos diferentes e fazem respostas também magníficas. Então, você vai ter que ir experimentando. Vamos experimentar, vamos testar, que você vai achar a sua própria jornada no tarô. Cuida bem do seu baralho, não deixa ele sujar, não larga em qualquer lugar, deixa ele sempre numa caixinha ou embrulhadinho na tua toalha. Cuidado também com outras pessoas que ficam curiosas e querem mexer. Lava sua mãozinha antes de eu pegar nas cartas. Parece bobo, né, gente? Mas o baralho é uma coisa que acompanha a gente por tantos anos que se a gente tem esses cuidados, quando chega daqui a 5, 6 anos, você está usando o mesmo tarô, é um orgulho e ele está conservadinho. Então, cuida do teu instrumento de trabalho, cuida da tua ferramenta. Basicamente é isso que eu queria colocar para vocês hoje. Desculpa, o vídeo tem que ser curtinho, então fica assim um pouco cheio de coisas, mas continua aqui acompanhando no canal do YouTube, no Instagram, que você vai ter muito mais informações sobre o tarô, sobre como aprender o tarô, sobre esse universo que ajuda tanto a gente, tá bom? Um beijo, até a próxima!